Olá, sejam bem-vindos aqui no canal Professor Cido A6. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, porque assim o vídeo vai ter um alcance maior. Agradeço muito a presença de todos e todas vocês. E lembrando que ontem, dia 16, eu retomei as lives, né? Fiz uma live ontem, teve dois professores doutores convidados, a professora Luciana e o professor Leandro, e vieram assim falar sobre a Covid, né? Sobre a pandemia, a transmissão dessa doença, como que ela acontece. E eles falaram também sobre as vacinas, a importância das vacinas. Então, se de repente você pretende tomar assim um conhecimento melhor sobre toda essa situação da pandemia, assista então esse vídeo. Ele foi muito bom, muito didático, a explicação muito boa, tá? Recomendo. Muito bem, pessoal. Hoje eu resolvi assim vir tratar com vocês de um assunto que eu tenho pensado muito numa tentativa da gente fazer uma reflexão sobre tudo que vem acontecendo no nosso país. Eu dou um exemplo para vocês assim. Como que em meio a tantas coisas que nós, tantos problemas que nós estamos tendo aqui no nosso país, com essa doença, com o número de mortos cada vez mais subindo a cada dia, né? Com esse caos que nós estamos vivendo aqui na saúde brasileira, e ainda tem gente que é capaz de ir para as ruas defender esse presidente que está aí. E a gente sabe assim o descaso que ele tem feito e o quanto ele tem sido irresponsável, né? Quando se trata quando se trata desses problemas todos que nós estamos vivenciando no nosso país. A situação está assim num verdadeiro colapso nacional. E boa parte dos grandes especialistas já conhecidos aqui no Brasil, constantemente eles estão nos meios de comunicação, nas redes sociais, falando sobre isso, falando sobre esse grave problema que nós estamos enfrentando no nosso país. Já estamos chegando ao patamar de 300 mil mortos pela Covid. Então a situação não é fácil, é difícil. E como que mesmo com tudo que está acontecendo, ainda tem gente que vai para as ruas em defesa de uma política como essa, que é a política da morte, que a gente costuma chamar de necropolítica, que não sou eu que estou chamando de necropolítica, mas que existe um livro sobre isso, né? Um material muito bom sobre isso, do Mbembe, né? Achille Mbembe, um livro muito bom, que explica muito essa realidade que nós estamos vivendo hoje, aqui no nosso país de modo especial. E como que tem gente que, com toda essa quantidade de mortos, né, que estamos todos os dias, que a gente fica assim estarrecido com essa situação, ainda vão para as ruas pedir intervenção militar. E como que você ainda vê, como já estamos sabendo a partir de notícias também, que a comemoração do dia 31 de março, que é o dia de 1964, em que teve início a ditadura militar aqui no Brasil. E muita gente pretende celebrar a ditadura militar no Brasil. Essa ditadura que matou, essa ditadura que torturou, muitas pessoas sofreram
foram perseguidas com a ditadura militar. Então veja como é que a relação, né, da situação de morte do momento com a situação de morte que nós já tivemos aqui no nosso país. Uma coisa que chama muito assim a atenção tem a ver com a situação de mundo, com a situação econômica, com o modo de produção que Marx vai chamar de modo de produção, que é um modo de produção capitalista, e que o Brasil faz parte desse modo de produção capitalista. E tem uma coisa que a gente tem que ter muito claro, que é assim: no capitalismo, o que prevalece, assim, com grande força, é o individualismo. Tá? O individualismo é a grande força do capitalismo. E é interessante que teóricos da política, né, filósofos do período moderno, eles já trataram desse tipo de situação quando diz respeito ao individualismo. Eu tenho um livro aqui, que eu vou até indicar para vocês, que é esse aqui, a teoria política do individualismo possessivo, que é de Hobbes a Locke, que é do Macpherson. Eu vou ver se eu vou deixar a descrição da referência desse livro. A teoria política do individualismo possessivo. Porque assim, a base de sustentação mesmo no capitalismo é o individualismo. E tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, para a gente não confundir individualismo com indivíduo. Tem uma coisa que tem a ver com o indivíduo, que é a pessoa na sua singularidade, eu, você, né? Ou as pessoas que convivem na sociedade, na sua forma individual, né? Isso é muito evidente. A gente não confundir com o individualismo. O individualismo, ele já é uma coisa assim como se fosse uma ideologia. Uma ideologia que ela é impregnada na cabeça das pessoas, na sociedade. Tá? E muitas vezes a pessoa, ela, desde o seu nascimento, da sua família, ou do tipo de sociedade que nós vivemos, ela vai impregnando e naturalizando esse individualismo. O que é que eu estou querendo dizer? O individualismo, ele tem a ver com tudo aquilo em que o que prevalece são os interesses individuais. Tá certo? E não os interesses coletivos. Tá? Então, assim, a parte central maior, quando se trata até com relação a direitos, por exemplo, os direitos são direitos individuais e não coletivos. Nós até podemos ter, numa sociedade como a que nós vivemos, os chamados direitos coletivos, que é claro que existem, né? Mas o individual, se a gente prestar atenção, ele é muito mais forte do que o coletivo. Então, quando a gente fala de individualismo, o individualismo está muito presente nessa linha. Aí vai entrar a questão da propriedade privada, que foi tratada no marxismo, né, por Marx e Engels, sobre a propriedade privada, a defesa da propriedade, que o John Locke também ele vai falar sobre isso. Então, assim, a propriedade, ou a propriedade privada, ela é imexível. Ela é inviolável. Você não pode violar, por exemplo, a propriedade de outrem. E assim por diante. Por que eu estou dando, assim, essa explicação para vocês? E estou dando, assim, de uma forma um pouco rápida, porque aqui exigiria alongar um pouco mais o assunto, e talvez fique um pouco cansativo. Mas porque, assim, quando a gente vê, assim, pessoas
que com toda essa situação que nós estamos vivendo no nosso país, com toda essa dificuldade, todo esse problema que nós estamos vivendo, a gente vê assim que a presença do individualismo ele é muito forte, principalmente nas pessoas que defendem essa política desse presidente que nós temos aí. Porque essas pessoas elas estão preocupadas consigo mesmas. Elas estão preocupadas com os seus problemas. Elas estão preocupadas com o seu dinheiro. Elas estão preocupadas com os seus bens. Elas estão preocupadas com as suas propriedades. Porque o que a gente tem que entender, propriedades aqui, também são os bens, são os capitais, né? São o acúmulo de capitais, por exemplo, que essas pessoas possuem. E aí, nesse tipo de entendimento, você vai conseguir compreender por que tem algumas pessoas que não estão nem aí com o restante do que está acontecendo na sociedade. Se tem gente morrendo, né, como está acontecendo agora de Covid, isso não diz respeito a uma parcela de pessoas como essas que eu estou citando aqui, que tem, assim, está imbuído no seu ser o individualismo. Ela já encarnou esse individualismo. Então, o fato dela fazer festa, dela aglomerar, porque não importa os outros. Ela não consegue, por exemplo, colocar na sua cabeça que, como é o caso aqui que nós estamos tratando da Covid, que a Covid, de repente, ela pode estar espalhando, né? Porque ela está preocupada consigo mesma. Ela pensa muito na sua liberdade, a chamada liberdade individual, que também faz parte do mundo capitalista. A liberdade individual, não a liberdade coletiva. Porque, em contrapartida, existe um outro modo da gente pensar a sociedade. Esse outro modo, algumas pessoas têm esse outro modo, esse modo de formação na sua cabeça. Pessoas, por exemplo, que pensam no coletivo, que se preocupam com o coletivo, que se preocupam com os outros e não apenas consigo mesmo. É esse outro modo de pensar. Por isso, então, que vai ser comum a gente ver na nossa sociedade pessoas muito desumanas, que não está nem aí, né, com os outros, nem com o que os outros pensam, nem que tipo de situação, ou dificuldade, ou problemas, que seja doença, ou que a pessoa esteja, por exemplo, caída na rua, que a pessoa esteja passando mal, que a pessoa esteja na sarjeta, passando fome. Para esse tipo de gente, esse tipo de situação, enquanto não afeta ela, não há nenhum problema. O que pode afetar ela é o incômodo, porque essas pessoas pobres, necessitadas, elas acabam sendo assim um incômodo para essas pessoas que carregam dentro de si esse individualismo. Então essa é uma mensagem que eu queria assim, trazer aqui para vocês. Ela é uma explicação assim, muito rápida, né? Mas que penso assim que a essência de explicação de muitas situações que nós estamos vivendo no nosso Brasil, no fundo, está muito presente nessa explicação que eu trouxe aqui para vocês. E com isso eu vou encerrando aqui. Agradeço muito e vamos assim continuando, né? Vou em outros momentos trazer mais reflexões, porque esse é o nosso trabalho aqui também no canal. Obrigado e até uma próxima.